Meus queridos, olha que situação lamentável, que situação vergonhosa, para não falar outra coisa. Ontem, depois da reunião entre Lula e Donald Trump, onde o larápio sabidamente não conseguiu nada, não conseguiu redução das tarifas, revogação da Magnitsky, não conseguiu nada. O chanceler, o ministro Mauro Vieira, deu uma entrevista ao vivo e deixou escapar qual era a verdadeira intenção do Lula, o que ele foi lá buscar com Donald Trump, né? Cara, é surreal, inacreditável, não é? Vamos lá. Primeiro, dois pontos principais. Primeiro, ele propôs para o Donald Trump, escuta só essa aqui, ele propôs para o Donald Trump intermediação entre Estados Unidos e Venezuela. Ele foi defender o amigo dele, o Nicolás Maduro. O que na época da eleição em 2022 nós somos impedidos de falar que Lula era amigo de Maduro, era amante de ditadores, agora é mais do que provado e chegamos no nível surreal, inacreditável. Lula está defendendo, também depois de defender abertamente traficante, dizendo que a vítima, né, é o traficante, é a vítima do usuário, o cara defende Maduro e ele quer propor um diálogo. Não, eu posso servir de intermediador aqui entre vocês, a Venezuela. Cara, é surreal. A preocupação principal de qualquer chefe de Estado nessa situação, onde seu país está sendo taxado pelos Estados Unidos, a maior economia do mundo, é baixar essa tarifa. É resolver essa situação, porque é um efeito cascata, né? Você sobretaxa um país, vai travar a economia. Então a indústria trava, empresas vão contratar menos, se a empresa contrata menos, tem menos emprego, sobe o assistencialismo, cai a arrecadação e com isso é uma bola de neve, vai quebrando os setores um após o outro, o país vai pro buraco, né? Mas enfim, é exatamente o que o Lula quer, afinal de contas, né? Mas não, ao invés de tentar reduzir o tarifaço, ele vai tentar defender primeiramente o amigo dele, Nicolás Maduro. Em segundo ponto, ele vai tentar defender Alexandre de Moraes, ele vai tentar justificar as ações, o que aconteceu, aquele julgamento fajuto do presidente Bolsonaro. Isso é inacreditável. Não sou eu que estou falando não, viu? O ministro, o chanceler Mauro Vieira, deixou isso escapar. Olha só aqui um trecho da entrevista, ó. Ministro, a justificativa, isso ficou muito claro naquela carta que o presidente Trump envia para o presidente Lula. Ele começa falando sobre a situação do ex-presidente Bolsonaro para impor essas tarifas para o Brasil. Isso foi discutido? O que ele falou sobre isso exatamente? Não, isso não foi discutido. A questão do Bolsonaro apareceu, inclusive, antes na entrevista, né, que foi perguntado, mas muito lateralmente. Mas também o presidente Lula utilizou como exemplo a injustiça da aplicação da Lei Magnitsky em relação a algumas autoridades, como o Supremo Tribunal Federal, o quão injusta é essa medida em relação a esses ministros, porque respeitou-se o devido processo legal e não há nenhuma perseguição de natureza política ou jurídica. Não chegou. Venezuela foi discutido. Cara, é rir para não chorar com uma situação dessa, né? Respeitou-se o devido processo legal, não há perseguição política. O Lula disse que era injusta a aplicação da Lei Magnitsky, né? Quer dizer, justo é o cidadão Alexandre de Moraes perseguir, censurar, inclusive cidadãos americanos em solo norte-americano, violando leis norte-americanas. Isso aí é justo, né? Agora, a inclusão do nome dele na Lei Global Magnitsky por violar direitos humanos, por violação de direitos humanos, isso aí é injusto. Faça-me o favor. Mas ele deixou claro, deixou escapar. O Lula foi lá negociar para tentar livrar a barra do Moraes. Por quê? Porque o Moraes foi o responsável pela eleição do Lula. E isso não sou eu que estou dizendo, foi o Barroso. O Barroso disse isso aí. Em outras palavras, né? Ele disse que o STF foi o responsável. Se não fosse a volta do Lula, se deveu em muito ao STF. O Barroso disse isso aí. Então o Lula ele tem uma dívida de gratidão com o Moraes, né? E agora está tentando aliviar o lado dele, intermediando aí, né? Interlocutando aí a revogação dessa Magnitsky, que não vai rolar. Vocês enganam quem? Vocês enganam a claque petista de vocês, né? A companheirada. Mas o povo vocês não enganam, né? Bom, vamos lá. Aí tem um outro vídeo aqui, onde o Mauro Vieira, esse sim, ele cara, é sem palavras. Vejam por vocês mesmos. Olha só. O fator político foi mencionado pelo lado americano. Não, o fator político doméstico do Brasil, que foi pretexto para o tarifaço.
foi mencionado pelo lado americano ou foi não foi mencionado única e exclusivamente na entrevista, e depois o presidente Lula disse que o que aconteceu no Brasil foi feito por um poder totalmente independente e com amplo direito de defesa, não só para o ex-presidente, mas para todos que foram julgados e já sentenciados, e que havia abundantes e numerosas provas da participação numa tentativa de golpe de Estado, inclusive... Você respondeu a isso? Porque foi a justificativa ouviu e registrou e não fez nenhuma objeção, não falou nada. Cara, olha, essa gente acha que o povo é otário, né? Que o povo ainda acredita nessa ladainha. Quer dizer, tem os petistas aí que acreditam, né? Mas houve uma abundante lista de provas. Cara, se eu fosse jornalista ali, eu faria essa pergunta, né? Ministro, por favor, cite apenas uma prova. Cite uma prova contra o presidente Bolsonaro. Se pedisse para ele citar uma prova, ele não ia conseguir. Ele ia colar as placas, ia dar o piripaque do Chaves nele, né? Sabe? Ele ia fazer... Ia ficar com aquela cara ali de ué. Ia dar o piripaque nele, não ia saber o que falar. Que prova? Que provas, cara pálida? Direito à ampla defesa? Amplo direito à defesa? Quer dizer, o Lula ele foi julgado nas 3 instâncias. O processo dele levou anos e anos e anos. Ele recorreu de todas as maneiras possíveis e imagináveis. O Gilmar Mendes até chorou, soluçava, né, elogiando o Zanin, que hoje é ministro, né, era advogado do Lula na época, livrou ele da cadeia. O advogado fez centenas de recursos, não desistiu. E o Gilmar Mendes chorando pela bela atuação do Cristiano Zanin, hoje colega ministro. Né? Agora, quando o advogado lá do Daniel Silveira impetrou alguns recursos, foi multado por litigância de má-fé. O do Zanin, o Gilmar Mendes até chorou de tanto que ele impetrava recurso. Agora o do Daniel Silveira não, né? Quer dizer, amplo direito à defesa, o Lula teve direito a recorrer por anos e anos e anos e anos na esfera federal, na primeira instância, na segunda instância e ao STJ, terceira instância, recorreu em todas as instâncias possíveis. Bolsonaro não teve direito a recurso. Mudaram o entendimento da lei durante o julgamento justamente para que o Bolsonaro não pudesse ter recurso, para que ministros indicados pelo PT pudessem julgar ele. O advogado do Lula julgou ele, cara. Você quer me dizer que o judiciário é um poder independente, melhor dizendo, o STF é um poder independente, o STF que tem 7 ou 8 dos 11 ministros indicados pelo PT é um poder independente? Tem legitimidade? Tem moral para julgar Bolsonaro? Ex-advogado do Lula, Zanin, o próprio Dino, amigo de décadas do Lula, sabe? É surreal, cara, isso aqui beira o absurdo. Essa gente acha que o povo é otário. Mais do que isso, eles acham que o Donald Trump é otário, né? Agora, ficou claro que o Lula foi lá para proteger o amigo dele, o Nicolás Maduro, para tentar ali livrar a barra dele, para tentar também revogar a sanção contra Alexandre de Moraes. E deve ter ouvido em alto e bom som de Donald Trump que não vai rolar nenhuma conversa se a situação aqui com o STF não for resolvida. Se não parar de ter esse atropelo à lei, a perseguição política, perseguição ao presidente Bolsonaro, à direita. E o nosso dever, enquanto esse dia não chega, é compartilhar essas informações, é mostrar para todo mundo, para quem ainda não percebeu que o Brasil não é mais um Estado democrático de direito, que não existe mais independência e harmonia entre os poderes, que há um conluio entre PT /Executivo /STF, e que a lei não é mais referência no Brasil. Quando todo mundo entender isso aí, daremos o recado que precisa ser dado nas urnas o ano que vem e vamos mudar essa situação. Agora, se eles acham realmente que há alguma chance de negociar, enquanto tudo isso permanecer, eles estão redondamente enganados, tá? E se o Lula foi lá pedir pelo amigo dele, pelo Moraes e pelo Maduro, é porque tá incomodando, né? Eu diria que tá incomodando. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.